Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. No sábado, liguei um monte para ele, mas ele não me atendeu, claro. Devia estar com a outra. E como eu já tinha feito outras vezes, eu acabei ligando para a mãe dele. Ela então confirmou que os dois estavam juntos, que tinham saído não fazia muito tempo. Lembro que me lamentei para ela. Ele não podia ter feito isso comigo, dona Zefa. Eu estava planejando ir aí no feriado para a gente se ver, ficar junto. Mas ele fez o certo, filha. Ele fez o certo? Então a senhora preferia que ele voltasse para ela? Pensei que a senhora gostasse de mim, quisesse ver a gente junto. Keila, não é uma questão de preferir, só que nessas circunstâncias, depois que ela descobriu que, enfim, o César não podia virar as costas para ela. Depois que ela descobriu o quê, dona Zefa? Como o quê, filha? O César não te contou que... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na época, eu só tinha 17 anos. A gente morava em Londrina, quando o meu pai veio nos contar que iríamos embora para a cidade de Ortigueira. Por conta do seu trabalho, não era a primeira vez que a gente se mudava. Só que dessa feita, pelo fato de ser assim um pouco mais velha, eu senti mais. Não queria me afastar das minhas amigas. Só que fazer o quê, né? Eu não conhecia essa cidade, Ortigueira. Aliás, nunca tinha ouvido falar. Mas não ficava muito longe de Londrina. Logo que nos mudamos, eu conheci o César. Ele também morava na rua da nossa nova casa. Mais especificamente na casa do lado. Lembro que a primeira vez que o vi foi justamente no dia da mudança. Só que foi assim uma coisa bem rápida. Ele estava saindo pelo portão. Trocamos um olhar, sim, expressivo. Ele sorriu, me falou bom dia. E sabe, não sei explicar, mas gostei dele de saída. Naquele domingo, não o vi mais. Mas no decorrer da semana, volta e meia, a gente se via de novo. A primeira vez que conversamos assim de verdade, foi depois de umas 2 semanas. Era um sábado e à tardinha eu fiquei ali na frente de casa, encostada no muro, escutando música no foninho de ouvidos. Estava ali bem distraída, prestando atenção na música e até cantarolando junto. E nem notei que o meu vizinho tinha se aproximado. Sinceramente, eu nem sabia quanto tempo que ele estava ali perto. Só sei que, de repente, me voltei assim para aquele lado e dei de cara com ele, olhando fixamente para mim. Fiquei até meio sem jeito. Ele sorrindo, eu tirei o foninho, nos cumprimentamos e ele perguntou: "Tá ouvindo o quê? Do que você gosta em termos de música?" São vários estilos, mas agora estou ouvindo música romântica. Ele perguntou meu nome, quis saber onde que a gente morava, antes de nos mudarmos ali para aquela casa. E quando falei que éramos de Londrina, ele ficou surpreso. Sabe, além de bonito, ele também era super simpático. Cheguei a perder a noção da hora, de tanto que a gente conversou ali, na beira do muro.
Não sei nem de onde tiramos tanto assunto. Até porque, convenhamos, né? A gente nem se conhecia. Era a primeira vez que conversávamos. Adorei o jeito dele. Me senti encantada por conhecê-lo. Já estava bem impressionada desde o dia em que o tinha visto, assim de relance. Imagine depois daquela nossa conversa. Na verdade, a gente conversou sobre tudo. Só que eu esqueci de perguntar o principal. Quer dizer, eu falo que esqueci, mas na verdade não foi esquecimento, não. Acho que faltou coragem. Não perguntei se ele tinha namorada. Ele não comentou sobre o assunto. E eu também, mesmo curiosa, decidi ficar na minha. No fim, ele saiu e eu entrei. Só que como já tinha acontecido no dia da mudança, quando a gente se viu pela primeira vez, fiquei com a imagem dele na cabeça. Desta vez, durante mais tempo. Sei lá, parecia que eu conseguia vê-lo diante de mim e sorrindo, aquele sorriso mais lindo do mundo. A verdade é que me encantei, de um jeito que nunca tinha me acontecido antes. Só eu sei a minha vontade de vê-lo de novo, de conversar com ele, saber mais coisas sobre a sua vida, principalmente aquilo que era a minha maior curiosidade e a minha maior preocupação. Se ele tinha namorada. No dia seguinte, um domingo, lembro que eu estava ali no quintal, quando de repente escutei aquele ruído. Eu olhei assim para o lado, me virei e dei de cara com ele, com o rosto assim por sobre o muro. Meu coração até disparou. E novamente ficamos ali, de conversa. Só que nesse dia, aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Fomos interrompidos no meio da conversa. Lembro que a gente estava ali, distraídos e, enfim, entretidos na conversa, quando de repente chegou aquela garota. De repente, assim, do nada. Ela apareceu ali do lado dele e o abraçou assim por trás. Eu, naturalmente, a vi se aproximando primeiro do que ele. Olha, eu senti até um frio na boca do estômago. Principalmente porque, além de abraçá-lo, ela também deu um beijo na sua boca. E depois, me encarando feio, falou, não para mim, mas para ele. Estava te esperando lá em casa, mas como você estava demorando, eu resolvi passar por aqui. Tudo bem, amor? Ele, naturalmente, ficou todo sem jeito. Eu também fiquei, né? Principalmente quando soube que aquela menina era sua namorada. Seu nome era Andressa. E senti que ela não gostou de pegar o César ali de conversa comigo. Ficou com ciúme. Tanto que eles saíram. E eu ainda escutei, assim, a voz alterada dela. Assim, depois que eles saíram pelo portão. Ela estava conversando com ele, mas, sabe, num volume assim, um pouco mais alto do que o normal. Não consegui ouvir exatamente o que ela falava, mas boa coisa não era. Ela ficou muito chateada, deu para perceber, mas não mais chateada do que eu. Disso eu tenho certeza. Sei lá, depois que eles sumiram no horizonte, ela saindo daquele jeito, né, brava, não nego que fiquei frustrada, por saber que ele tinha namorada, mas o que eu queria, que um rapaz como ele estivesse dando sopa, muito difícil, né? Depois disso, tentei tirar a história da cabeça. Só que, infelizmente, por mais que eu tentasse, continuava pensando nele. Era mais forte que eu. Meu coração disparava sempre que a gente se via. Até que um dia, a gente conversando ali na frente, eu até perguntei se a sua namorada não ia ficar brava, brigar com ele, caso chegasse e nos visse ali de conversa, mas ele desconversou. A verdade é que passei a sofrer quando vi os dois juntos. E até evitava uma aproximação maior, para ver se conseguia
tirá-lo da cabeça. Mas parece que tudo que eu fazia era pior. Só me fazia pensar nele ainda mais. A verdade era uma só. Com o tempo, percebi que estava apaixonado. Lembro que fazia uns 6 meses, 7 talvez, que a gente estava morando ali, naquela casa, quando um sábado, ele veio conversar comigo. E entre uma coisa e outra, perguntou se eu aceitava tomar um sorvete com ele. Achei esquisito. Cheguei a olhar assim para ele, meio espantada. E naturalmente perguntei, mas... sei lá... você está me convidando, mas e a tua namorada? Ela não vai ficar brava com você se souber que... Andressa? Não. Na verdade, a gente já não está mais namorando. Eu terminei com ela. Você está falando sério? Quer dizer, é verdade mesmo? Mas o que houve? Eu pensei que vocês se gostassem. A gente até se gostava, mas... eu, pelo menos agora, não estou gostando mais porque estou gostando de outra. Ele falou aquelas palavras e ficou olhando para mim, de modo que não havia nem necessidade de perguntar a quem ele estava se referindo. Se era verdade ou não, não sei. Mas que ele estava se referindo a mim, disso eu não tinha dúvida. Acabei aceitando seu convite e fomos até a sorveteria que tinha ali perto. Estava fazendo um calor e eu fiquei com aquela frase na cabeça. Ele dizendo que estava gostando de outra. Pelo modo como me olhou quando falou aquela frase, repito, não tinha o que descobrir. Era de mim que ele estava falando. E eu não estava enganada. Tanto que acabamos trocando o nosso primeiro beijo ali, naquela sorveteria. Misturamos os sabores, vamos dizer assim. Ele acabou, inclusive, se declarando para mim nesse dia. E como eu perguntei, ele confessou que tinha sido por minha causa que ele havia terminado o namoro com aquela outra. E por conta de tudo isso, aproveitou o momento para dizer que também estava gostando dele e já fazia tempo. Ele pareceu ter ficado bem feliz e me beijou ainda de um modo mais apaixonado. Foi um dos momentos, e digo um porque teve outros, bonitos também, mais lindos da minha vida. Acho que não tem momento melhor, né? Mais bonito, mais romântico do que ouvir a pessoa de quem a gente gosta se declarando. E a gente também tendo liberdade para falar o que está sentindo. Pois então, foi assim que começou o nosso romance. Até com os meus pais, ele fez questão de conversar, para mostrar que queria alguma coisa séria comigo. Não era só passatempo. Naturalmente que nem tudo foi um mar de rosas. Até porque a tal da Andressa, claro que soube, né, que a gente estava junto. E fez o maior drama. A primeira vez que ela nos viu juntos, por exemplo, estávamos na mesma sorveteria daquele primeiro dia, onde trocamos o nosso primeiro beijo. Estávamos ali, curtindo o momento, distraídos, quando ela surgiu assim, do lado dele, meio parecido com aquela primeira vez que ela chegou por trás dele, porque, sei lá, essa menina tinha uma mania de chegar de repente e assustar as pessoas. Pelo menos eu me assustei. Não que tivesse medo dela, mas, enfim, era a última pessoa que eu queria ali, do nosso lado. Ela ficou assim, parada, diante da nossa mesa, olhando firme para ele. Sabe aquela cara assim de tristeza, aquela cara de quem está sofrendo? Olha, eu acho que essa menina deve até ter chorado. Como que esperando que ele dissesse alguma coisa, ou desse alguma explicação para ela, sei lá. Ela não falou nada, ficou só olhando para a gente.
para ele especialmente, né? Mas nem precisava falar. Dava para ver no seu modo de olhar o quanto ele estava sofrendo. Sabe, apesar de estar feliz, estava. Eu me senti tão mal. Porque, puxa vida, afinal de contas, ela tinha terminado tudo com ela por minha causa. Não que eu tivesse culpa, até porque não existe culpa, né, nesse tipo de situação. A pessoa fica com quem ela gosta e isso acontece, né? Às vezes o casal tá feliz e tem uma terceira pessoa, às vezes até uma quarta, sofrendo por aquela felicidade do outro. Fazer o quê? É a vida, né? De qualquer maneira, me senti mal. Depois lembro que ela se virou assim para mim e me encarou. Passou assim a mão no rosto, como que enxugando uma lágrima, mas também não falou nada. Olha, eu não me senti nada bem quando ela foi embora. Fiquei com pena, juro. Porque ela estava sofrendo. Mas é claro, por eu estar apaixonada também, não ia abrir mão do César por nada desse mundo. Até porque, se fizesse a felicidade dela, coisa que eu acredito que nem ele iria querer, eu faria a minha infelicidade. E, infelizmente, aquela não foi a única vez que passamos por uma situação delicada perto da Andressa. Cidade pequena, sabe como é, né? Você acaba cruzando com a pessoa quando menos espera. E sempre que acontecia, ficava aquele clima chato, pesado. Apesar de tudo, eu estava feliz. De um jeito que acho nunca tinha me sentido antes. Fazia pouco mais de 1 ano e meio que estávamos morando ali em Ortigueira. Eu e o César, juntos há 1 ano, talvez um pouquinho mais, quando mais uma vez meu pai veio nos comunicar que iríamos nos mudar outra vez. Olha, eu fiquei paralisada quando ele falou aquilo, porque, diferentemente das outras vezes, inclusive da última, aquilo tinha um significado tremendo para mim. Ele dizendo que dessa vez viríamos para Curitiba. Olha, eu quis morrer. Eu já tinha completado 18 anos. Na verdade, faltavam alguns meses para completar 19. Mas eu ainda não era dona do meu nariz, de modo que não podia me rebelar. Dizer que não ia me mudar, por exemplo. A não ser que eu me casasse com o César. Ele me assumisse de vez, como sua esposa. O problema, porque foi a primeira coisa que me ocorreu diante do desespero em que eu fiquei. O problema foi que, quando lhe contei da mudança, apesar de perceber que ele ficou triste, de dizer que me amava, que ia sofrer, que seria difícil ficar sem mim, na prática, ele não tomou nenhuma iniciativa para me manter do seu lado. Eu até falei, só tem um jeito de eu não ir embora, César. Só se a gente se casar. Sabe, falei aquilo e fiquei esperando por uma resposta, um sinal. Ele dizendo que, caso realmente fosse a única alternativa, ele casaria comigo. Mas ele ficou apenas me olhando. Aquela cara assim de resignação. Foi uma decepção para mim. A atitude dele. Ou por outra, a falta de atitude. O fato é que viemos embora depois do carnaval. E foi simplesmente um momento triste, melancólico, porque eu não queria. Aquilo tinha um significado. Sabe, eu ia ficar afastada da pessoa que eu mais amava no mundo. E ainda que ele não tivesse feito nada para mudar essa situação, eu ainda o amava. Fazer o quê? Queria ficar com ele. Claro que, ainda assim, continuamos mantendo o nosso namoro à distância.
Era por mensagem, ligação, internet, que a gente tentava matar a saudade. Só que é claro que não é a mesma coisa. Na verdade, é muito diferente. Imagine, a gente via praticamente todos os dias. Aí, de repente, ele lá e eu aqui. Não sei como não morri de tanta saudade. Tanta falta que ele me fazia. E como se fosse pouco, não era só a falta. Não era só saudade. Tinha uma coisa que era maior do que tudo. Que era o medo. O medo de que, estando lá sozinho, aquela outra acabasse aproveitando e recomeçando o namoro com ele. Ela com certeza ia aproveitar a minha ausência para tentar reconquistar o César, mas disso não tinha a mínima dúvida. Às vezes, por exemplo, eu não conseguia falar com ele final de semana e só eu sei as coisas que passavam pela minha cabeça. Só de pensar que os dois pudessem estar juntos, eu chegava a sentir tontura. Eu vivia cobrando isso dele, mas ele sempre me tranquilizava. Ô, Keila, pensa nisso, eu te amo. Fica tranquilo que eu não vou pisar na bola com você, viu? E também não vou ficar com a Andressa, se esse é o teu medo. Eu e ela, a gente é passado, tem mais nada a ver. Só Deus sabe o quanto me faziam bem essas palavras. Só que não adiantava, porque dali a pouco o medo voltava. O medo, o ciúme, a desconfiança. Ele tinha ficado de vir a Curitiba, me ver, no feriado seguinte. Mas por uma questão de dinheiro, não pôde. Eu fiquei tão triste, principalmente porque ele deixou para me contar que não viria assim, em cima da hora. Eu já tinha feito tantos planos e no final aquela frustração. Quando estava para completar 4 meses que tínhamos vindo embora para cá, a gente ainda sem se ver, ele entrou em contato e eu, sabe, aquele medo de sempre, né? Ele também não parecia mais assim o mesmo apaixonado de antigamente, até porque, vamos convir, né? A distância influi. Uma coisa é você se ver todo dia, trocar beijos, abraços, sentir o cheiro da pessoa todo dia. Outra bem diferente é namorar apenas por palavras. Não sentir a pessoa ali, não sentir o cheiro, não ouvir a voz ali ao natural, sabe? É diferente. Então, até certo ponto, eu até entendia que aquele calor da paixão dele não estivesse tão vivo. Só que apenas com ele, porque a minha paixão parece que era o contrário, só aumentava. Então eu já vinha notando que ele estava assim meio esquisito. Era sempre eu que ligava, que mandava mensagem. A certo ponto, se eu não fosse atrás, ele não me dava nem um bom dia. As coisas foram mudando com o tempo. E mesmo quando a gente conversava, eu sentia distante. Como se estivesse conversando comigo, mas por obrigação. Eu perguntava o que estava acontecendo e, como sempre ocorre nesses casos, ele falava que não era nada. Até que um dia me falou uma coisa aqui, com a voz esquisita. Lembro daquele dia quando ele falou: Keila, preciso te contar uma coisa. Mas antes de te contar, eu queria te falar que eu quero desmanchar o nosso namoro. Desmanchar o nosso... Mas como assim? Por quê? Não tem mais jeito de levar esse nosso namoro assim. Será que você não percebe? Você aí ou aqui. Vai ser melhor para todo mundo, inclusive para você. César, não faz assim comigo. Fala que você está brincando. Eu te amo. Ficou aquele silêncio durante algum tempo. Quer dizer, silêncio. Eu choramingando de um lado, sentindo apenas a sua respiração do outro. Até que de repente ele falou: tem outra coisa que eu preciso te contar. Eu voltei com a Andressa.
Você o quê? Desculpa, Keila, mas a gente está namorando de novo. Eu queria que você soubesse, até para você não se sentir enganada, né? Olha, o mundo desabou sobre minha cabeça naquela hora. O pior é que ele jogou aquela bomba e nem quis ouvir o que eu tinha para falar. Foi logo dando um jeito de se despedir e desligar. Meu Deus, como eu chorei. Até minha mãe teve de me consolar. E, infelizmente, o que eu tanto temia, e ele sempre dizia que não tinha perigo, acabou acontecendo. Acabei perdendo o César para Andressa. Só que ele não me contou tudo. Não foi 100% sincero comigo. Além de ter reatado o namoro com ela, ainda tinha mais, no sábado. Logo, no dia seguinte, aquele em que a gente tinha conversado, eu liguei para ele um monte, mas ele não me atendeu. Devia estar com ela, né? E como já tinha feito outras vezes, eu acabei ligando para a mãe dele. E ela confirmou que os dois estavam juntos, que tinham saído não fazia muito tempo. Lembro que choraminguei com ela. Ai, dona Zefa, não podia ter feito isso comigo. Eu estava planejando ir para aí no feriado, para a gente se ver, ficar junto. Mas ele fez o certo, Keila. Fez o certo? A senhora acha isso? Então a senhora preferia que ele voltasse para aquela outra? Não é uma questão de preferir, Keila. Sabe, tem o fato de ela estar grávida, por exemplo. Como é que é? O que a senhora falou? Ela já estava de 2 meses. A mãe dele me contou. Eu esmoreci naquela hora. Meu corpo ficou todo mole, assim, sabe quando você parece que não tem domínio sobre a tua musculatura. Quer se mover, mas não tem força. Tanto que nem consegui terminar aquela conversa. Por pouco não desmaiei. De tão fraca que me senti ao saber daquilo. Já tinha doído saber que ele tinha terminado comigo para reatar com ela. Mas saber que ela estava grávida, e mais do que isso, já no 2º mês, foi ainda pior. Porque significava que eles já estavam juntos há mais tempo. Eu sabia que ela ia aproveitar minha ausência para tentar reconquistá-la, eu sabia. Mas não imaginava que ele fosse dar o lado, assim, tão depressa. Quem sabe ela tem engravidado até de propósito, para segurá-lo de vez. No impulso, lhe mandei uma mensagem onde escrevi: parabéns, papai. Já estou sabendo que a Andressa está grávida. Nunca obtive uma resposta. Ele visualizou, leu, mas nem tchum. Ainda mandei outras mensagens, mas depois de ter terminado comigo, acho que ele viu que não tinha mais obrigação nenhuma de me responder e simplesmente passou a me ignorar. Para quem dizia que me amava, ele até que me esqueceu bem rápido. Foi o fim para nós dois. Pelo menos era para ter sido, né? Porque o tempo passou, foi passando, continua passando até hoje, e eu não consegui esquecer esse homem. Até tento, e só Deus sabe o quanto tento, mas não consigo. Na verdade, foi o fim apenas para ele, porque aqui no meu coração parece que nada mudou. Nossa história de amor terminou de um modo tão esquisito. Uma história tão mal resolvida que eu simplesmente não consigo virar essa página. Me sinto parada no tempo. Me sinto como se ele fosse me ligar a qualquer momento
e dizer que me ama, que está com saudade, que não vê a hora de me ver de novo. Sei que é só ilusão da minha cabeça, porque quando abro os olhos, desperto para a triste realidade que me cerca. Não estamos mais juntos. Ele terminou comigo. Ele não quer mais me ver, nem falar comigo. E, infelizmente, ele está lá com aquela outra. Para o meu desengano, para a minha tristeza. Ele já não me ama. E é a ela que ele ama. E é com ela que ele vai ficar. E na próxima quinta-feira, 11 da manhã, não perca. Até que pouco tempo depois, recebemos a visita de uma tia ali em casa, irmã da minha mãe. E essa tia nos contou uma coisa que eu juro, não sei como não caí dura ali mesmo diante dela. Nem eu mesma, nem a minha mãe estávamos sabendo de nada, quando de repente a tia jogou a bomba. Então, Solange, eu fiquei sabendo do fim do teu noivado, fiquei com tanta peninha de você, porque dava para ver que você gostava dele, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, mas, sei lá, achei muita sacanagem o que a Adelaide fez. Nessa hora eu olhei para minha mãe. Ela devolveu o olhar assim, confusa. Como assim, Sueli? O que a Adelaide fez? Nessa hora, notei que a tia ficou visivelmente perturbada, porque devia pensar que não fosse segredo para nenhuma de nós. Só que era. Ué, então vocês não sabem que a Adelaide foi... Já fazia algum tempo que eu e a minha mãe estávamos trabalhando com marmitas. A mãe sempre foi uma muito boa cozinheira, mas boa mesmo. Tanto que trabalhou algum tempo em restaurante. Mas aí saiu do serviço e resolveu partir para essa nova empreitada. E como eu também estava desempregada, resolvi encarar o desafio com ela. Fizemos uma adaptação ali mesmo, na nossa casa, e passamos a preparar marmitas de segunda a sábado. E graças a Deus começou a dar certo. O pessoal começou a pedir as marmitas, as encomendas foram saindo, aumentando, e aos poucos nosso negócio foi prosperando. Trabalhávamos com entregas, mas alguns clientes preferiam buscar as marmitas diretamente ali na nossa casa. A gente também lidava com docinhos, com bolos, salgados para festas, mas nesse caso, só por encomenda. Para nossa alegria, repito, o negócio engrenou. Um dia, eu atendi um moço que queria justamente uma marmita. É um rapaz, assim, muito simpático, sorridente. Falou que tinha começado a trabalhar ali perto e quem tinha indicado a gente para ele era um colega de trabalho. Olha, não sei o que houve comigo naquela hora, mas simpatizei tanto com ele. Seu sorriso, sabe, aberto. Fiquei até um pouco encabulada na sua presença. A gente trabalhava com 2 opções de marmita. E eu expliquei para ele. Ele fez a escolha, pagou, agradeceu e foi embora. Eu ainda fiquei ali, acompanhando ele com o olhar, pensando se o veria de novo. Provavelmente sim, né? Já que ele trabalhava ali perto. Enfim, acabou se tornando presença constante ali aquele rapaz. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, por volta do 12:30, 12:45, ele aparecia para buscar a marmita. Com o tempo, fiquei sabendo mais coisas sobre ele, até porque a gente conversava um pouco. Não durante muito tempo, mas para saber assim alguns detalhes, fiquei sabendo que, por exemplo, ele trabalhava no escritório de contabilidade, que ficava a 3 quadras dali. Morava num bairro que também não era muito longe, e o melhor de tudo, que era solteiro. A gente foi ganhando intimidade, assim, com o tempo, de um modo gradual. Sempre que ela aparecia, trocávamos algumas palavras e, com o tempo, a gente foi se conhecendo melhor. Não nego, desde o primeiro dia,
ele despertou uma simpatia em mim que não acontecia com muita facilidade. Melhor momento do meu dia passou a ser aquele quando ele aparecia para buscar a comida. Eu me desmanchava toda por dentro. Quando o via entrando pela porta, parece que o meu dia se transformava. Até minha mãe já tinha notado que eu ficava diferente quando ele se aproximava. Um dia, inclusive, até comentou: escuta, Solange, é impressão minha? Ou você tá toda derretida por esse rapaz? Capaz, mãe. Nossa, larga a mão de ser boba. Só tô tentando ser simpática com ele. Aliás, como eu faço com todos os clientes. Ela sorriu assim pra mim, sabe? Com aquela cara de desconfiada. Será? Bom, se você diz. Ela falou aquilo e ficou ainda me olhando assim, me deixando completamente sem graça. Pelo jeito, eu não estava conseguindo disfarçar o meu interesse pelo Jorge. A verdade é que ele acabou me conquistando com o tempo, e tudo sem fazer absolutamente nenhum esforço. O que eu não imaginava era que ele também estivesse interessado em mim. No sábado, ele não aparecia. Como trabalhava só até meio-dia, costumava ir direto para casa e almoçava em casa mesmo. Isso ele mesmo já tinha me contado. Só que um sábado, para minha surpresa, ele apareceu. E assim que ficamos frente a frente, ele falou: Solange, olha, hoje eu não vim buscar marmita, viu? Na verdade, eu queria te fazer um convite. Você gosta de filme, cinema? Cinema? Nossa, Jorge, faz tanto tempo que eu não vou ao cinema. Nem lembro quando foi a última vez. Bom, então eu queria te convidar pra gente... Enfim, é que estreou um filme essa semana. Eu tava louco pra ver. Você não quer me acompanhar? Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Solange e Jorge em mais uma edição de A Força do Amor.